E nesta quarta-feira temos um jogo da vida do Bahia no Campeonato Brasileiro da Série A. Mas vem cá, o Bahia vai jogar hoje? Não, né? Pois é, o jogo da vida do Bahia é o jogo entre Cruzeiro e Vasco da Gama. A que ponto chegou o torcedor do Bahia, hein? Vai ter que torcer por um empate entre Cruzeiro e Vasco para que esses dois clubes que até o momento têm um jogo a menos que o Bahia não se distanciem ainda mais. Que situação, Bahia! Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Eu tenho certeza absoluta que lá atrás, em dezembro e janeiro, dezembro de 2022 e janeiro deste ano, 2023, nenhum torcedor do Bahia imaginaria que 11 meses depois o Bahia estaria na zona de rebaixamento. Com a chegada do Grupo City, jogadores chegando a rodo, 10 milhões em um, 12 em outro, 15, 18, tal, dinheiro gasto para todo lado, vindo jogadores da Europa, jogadores dos Estados Unidos, veio jogador de clube brasileiro, chegando jogador de todo lado para fortalecer este Bahia. Quem imaginaria que alguns meses depois o Bahia estaria na zona de rebaixamento? Nesse momento, como eu falei para vocês, né, o Cruzeiro tem um jogo a menos. Cruzeiro, no caso, tem um jogo a menos o Cruzeiro, o Fortaleza e o Vasco, tá? Cruzeiro, Fortaleza e Vasco tem um jogo a menos que o Bahia, mas o Fortaleza tá lá em cima, né? Nesse caso aqui, o Vasco tá na 15ª colocação e o Cruzeiro na 16ª. Os dois clubes têm 33 jogos, o Bahia tem 34, só que os dois clubes estão com 40 pontos e o Bahia 38. O que é que acontece? Digamos que o Cruzeiro vence o jogo, já que o jogo é no Mineirão, né? Digamos que o Cruzeiro vença. Se o Cruzeiro vencer, vai para 43 pontos. Vai colocar 5 pontos na frente do Bahia e iguala o número de jogos, mas vai colocar 5 pontos na frente do Bahia, tá? Se for o Vasco, a mesma coisa. Vai colocar 5 pontos na frente do Bahia. O time que perder vai ficar com 2 pontos na frente do Bahia ainda. Lembrando que o Bahia, na próxima rodada, vai jogar contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena. E talvez não vença. E aí, digamos, por exemplo, que o Vasco perdeu esse jogo de hoje, né? Digamos que o Vasco perdeu esse jogo de hoje, ficou com 40, mas na próxima rodada conseguiu um empatezinho. Aí já somou mais um pontinho. Foi para 43 e o Bahia continua com 38. Aliás, foi para 41, desculpa. Se o Vasco consegue um empatezinho, vai para 41. E o Bahia continua com 38. Querendo ou não, o Vasco coloca 3 pontos na frente. Vai que o Cruzeiro consegue outro empatezinho também. Já tinha 5 pontos, vai para 6 pontos. Eu estou dizendo Cruzeiro, mas pode ser o Vasco, né? Qualquer um dos dois clubes que vencer, um vai colocar 5 pontos na frente do Bahia e o outro vai continuar com 2 pontos, né? Só que o melhor para o Bahia é um empate. O melhor para o Bahia nesse jogo de hoje é o empate. Porque aí, cada um ganha um pontinho, vai a 41 e o Bahia fica 3 pontos atrás do Cruzeiro e 3 pontos atrás do Vasco. Lembrando, galera, o seguinte, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, deixa eu só ver aqui, os próximos jogos do Vasco e do Cruzeiro, né? O Vasco e o Cruzeiro jogam hoje, só que na próxima rodada, no caso, o Vasco vai jogar no dia 28, deixa eu ver aqui se isso está correto. O Bahia joga com o Corinthians no dia 24, o Vasco vai jogar com o Corinthians no dia 28. No dia 28, pera. O Bahia vai jogar na próxima rodada com a equipe do Corinthians, tá? Ok, dia 24. Já no dia 25, o Vasco vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Ou seja, hoje joga Cruzeiro e Vasco e na próxima rodada o Vasco viaja para enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Será um jogo complicadíssimo para a equipe do Vasco, tá? Já a equipe do Cruzeiro vai a Serrinha enfrentar a equipe do Goiás. E aí, sabe o que é que acontece? Olha só que sinuca de bico, né? Vê como são as coisas. Se o Cruzeiro empatar com o Vasco, soma um pontinho. O Cruzeiro soma um ponto e fica 3 pontos na frente do Bahia. Digamos, tá, gente? Digamos que o Bahia perca do Corinthians. Se o Bahia perder do Corinthians, vai continuar com 38 pontos. Se o Goiás, na próxima rodada, que é a rodada que o Bahia vai jogar com o Corinthians, vencer o Cruzeiro, o Goiás vai a 38 pontos. Iguala em pontos com o Bahia, só que fica uma casinha atrás, porque o Goiás vai ter um número de vitórias, o Bahia tem 10 vitórias, o Goiás passaria a ter 9 vitórias. Mas o Goiás assim empata em ponto.
Empatou em ponto. O Bahia está na frente pelo critério de desempate, mas empatou em pontos. Olha só a situação, né? E aí, ó, a outra rodada, o Bahia vai enfrentar a equipe do São Paulo. Deixa eu ver aqui, Bahia e São Paulo, dia 29, na Itaipava, Arena Fonte Nova. E aí nós vamos ver aqui, tem o Vasco com o Corinthians, será difícil para o Vasco. Tem o Cruzeiro com o Atlético Paranaense, ou seja, eles vão trocar, né? Vão trocar. Vai jogar Vasco e Cruzeiro. Depois vai jogar Vasco e Atlético Paranaense e Cruzeiro e Goiás, né? E depois eles trocam, né? O Cruzeiro vai jogar com o Atlético Paranaense e o Vasco vai jogar com a equipe do, deixa eu ver aqui, do Corinthians, tá? Que vai jogar com o Bahia nessa semana. Então, e a equipe do Goiás vai enfrentar o Grêmio lá. Resumindo, a situação ainda não está tão difícil para a equipe do Bahia não, tá? Mesmo que o Bahia perca do Corinthians e por acaso Goiás, Vasco ou Cruzeiro somem pontos, eles podem alcançar ou se distanciar um pouco mais do Bahia, mas as próximas rodadas indicam que será difícil para eles, né? Mas também não será fácil para o Bahia, né? Tá complicado, tá? A situação do Cruzeiro, do Vasco e do Bahia tá mesmo complicada. Fica até difícil um prognóstico, fica difícil porque realmente a situação tá muito ruim para esses três clubes, tá? Mas tá pior ainda para a equipe do Bahia, tá? E como vocês estão vendo aí, a classificação do 11º ao 20º é Corinthians em 11º com 44, Fortaleza em 12º com 43, Inter em 13º com 43 e Santos na 14ª colocação com 42. E aí vem o Vasco na 15ª e o Cruzeiro na 16ª, ambos com 40 pontos. E aí na zona de rebaixamento temos Bahia, Goiás, Coritiba e América Mineiro. Você, torcedor do Bahia, jamais imaginaria que hoje você estaria secando Vasco e Cruzeiro para que empatassem o jogo, para que não lascassem ainda mais o teu clube milionário que gastou mais de 100 milhões de reais em contratações, hein? No mínimo, você, torcedor do Bahia, hoje imaginaria que o Bahia poderia estar fazendo uma campanha como está fazendo o Cuiabá. 9º, 10º, 8º, 10º. De boaça, seguindo firme para a Sul-Americana do ano que vem e torando muita gente, inclusive o próprio Bahia, né? Bahia perdeu do Cuiabá por 3-0 na Fonte Nova. Você lembra, né? Enfim. Não esquece de deixar like, hein? Se inscreve no canal. Boa sorte!